Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Gabriel Amaral, eu sou analista CNPI técnico e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como que eu analiso o gráfico de forma profissional. Vai ser um breve estudo de uma união de conceitos básicos de como que eu analiso o gráfico para day trade, no quesito de futuros e derivativos. Também vai ter toda uma interpretação de como que eu analiso o gráfico para swing trade. Vai ter também um bônus que eu falo a comparação e a diferença de como que analisa o gráfico para fazer swing trade em ações e também para quem tem ações em carteira, de longo prazo e etc, né? Eu vou explicar essa diferença. Além disso, eu vou abordar alguns conceitos básicos da análise técnica clássica, uma união e uma conjuntura utilizando também SMC e indicadores. Também falarei sobre como que algumas decisões macroeconômicas afetam ou não no momento da minha análise gráfica. E eu vou compartilhar algumas experiências que eu tenho de prática, de tela, no mercado em si. E é basicamente isso. A gente vai iniciar alguns conceitos teóricos e depois eu falarei sobre algumas abordagens práticas e técnicas na hora. O meu disclaimer está na tela. Sejam muito bem-vindos, me sigam no canal e vamos lá. Vamos lá então, galera. Um dos conceitos básicos de análise técnica clássica é o mercado desconta tudo. Eu não vou abordar de forma detalhada todos os conceitos, eu vou passar de uma forma geral e de uma forma mais objetiva aqui, tá? Eu recomendo que vocês estudem mais sobre cada teoria básica de análise técnica clássica, porém eu vou aqui tentar abordar de uma forma mais sintetizada. Então, quando eu falo o mercado desconta tudo, tá aqui, eu que preparei esse documento, né? Então, na análise técnica, tudo está refletido na formação do preço, as variáveis fundamentalistas, políticas econômicas, psicológicas ou de qualquer outra ordem. Exemplo, Fear of Missing Out do Bitcoin. O mercado precifica os movimentos noticiados. Isso é um ótimo exemplo, né? Quantas vezes a gente já não viu o jornal falando que o Bitcoin explodiu ou nos principais canais de mercado financeiro falando que o Bitcoin está atingindo as suas máximas, porém, muitas das pessoas vão atrás de investir nesse criptoativo e o preço já foi, o preço já se esticou. E aqui que está a lógica desse conceito. Então, explicando de uma forma mais prática a lógica desse conceito, é o seguinte: através do gráfico, você poderia ter antecipado esse movimento. Essa é a importância da análise gráfica. Como assim? Eu vou desenhar aqui minimamente, eu vou trazer mais exemplos práticos no gráfico. Eu vou tentar só para aproveitar aqui e mostrar minimamente como que funcionaria. Exemplo, o mercado está aqui fazendo a precificação, né? Fazendo a lateral, fazendo topos e fundos nivelados, enfim. E ele começou a dar sinais de que o preço ia começar a subir ou então entrar em tendência. E aqui que o institucional ou pessoas que sabem fazer análise gráfica saberiam entrar no ativo e aproveitar a alta, entendeu? Muitas das vezes o que acontece é que as pessoas entram já aqui, depois que saiu na notícia, entendeu? Depois que já saiu nos jornais. A grande vantagem de você saber analisar o gráfico é você conseguir pegar o início do movimento através de análise gráfica. E aí você está se perguntando, né? Beleza, Gabriel, qual que é a diferença de eu ter entrado aqui e não ter entrado aqui? Várias. Primeiro que você não pegou a valorização do ativo de forma intrínseca, você não pegou toda a valorização do ativo. O seu preço médio entrando em posições estratégicas no gráfico é muito melhor. E se você entrou no auge, onde o ativo já esticou, a chance desse ativo voltar a corrigir, você ver o seu patrimônio desvalorizar e ele voltar a subir é grande. E é nesse momento que muitas das pessoas ficam com medo, perdem dinheiro, não sabem por que. Ah, coloquei dinheiro na ação, no Bitcoin, independentemente do ativo variável, e ele está perdendo. Foi porque você talvez não tenha comprado no momento exato. Essa é a vantagem da análise gráfica. Ela consegue dar uma certa previsão de como que o ativo vai se movimentar ou não.
Então, unindo esse conceito do mercado desconta tudo, serve só para fazer uma ideia ou ter uma ideia de comprar o ativo? Não. Também o mercado desconta tudo, ele também precifica, de certa forma, a queda. Se sair uma notícia de taxa de juros, ou o mercado tem uma expectativa de que os juros vai subir ou vai descer, tanto no Brasil quanto no mercado americano, de forma geral e de forma resumida, o gráfico antecipa certas movimentações do preço, tanto para cima quanto para baixo. É uma regra? Não, mas ele tem uma certa frequência em fazer isso. Então, de forma geral, quando eu falo mercado desconta tudo, é basicamente isso, ok? E quando a gente fala o mercado se move em tendência, o mercado faz movimentos de alta, movimentos de queda, e na maior parte do tempo o mercado fica lateral. Aqui eu coloquei que lateralidade significa que é o equilíbrio do preço. Pode correr em acumulações, distribuições ou apenas em lateralidade. Como assim? Vamos lá. Ou o mercado faz topos e fundos ascendentes, significa que ele está em tendência de alta, ou o mercado faz topos e fundos descendentes, significa que ele está em tendência de baixa, isso aqui tudo no gráfico, tá? Ou o mercado fica lateral. O mercado lateral, dependendo da onde ele estiver na região do gráfico, eu vou explicar mais sobre isso aqui é só uma visão geral. Eu vou falar mais sobre as tendências, como que você interpreta isso no gráfico, tanto de alta quanto de baixa, como a lateralidade. Pois bem, aqui são os principais movimentos do gráfico. E quando eu falo na maior parte do tempo ele fica lateral, de fato, na maior parte do tempo, os ativos de renda variável, ações, criptomoeda, índice futuro, dólar futuro, quaisquer que sejam, na maior parte do tempo eles ficam laterais. Ou eles estão acumulando, aguardando alguma decisão macroeconômica ou alguma notícia relevante mediante a empresa ou o próprio ativo em si, e eles estão acumulando para, em alguma eventualidade, subir, ou eles estão fazendo um processo de distribuição, que também é um conceito que eu vou abordar um pouco mais à frente, mas seria basicamente um processo que ele lateraliza, provavelmente porque ele já veio de um movimento de alta e ele cai. Então, são alguns conceitos básicos que eu estou tentando trazer aqui para que vocês compreendam alguns movimentos dos ativos, né? O mercado desconta tudo, ou seja, os movimentos do gráfico eles são classificados por movimentos econômicos, isso é uma primeira teoria. A segunda teoria é que o mercado se movimenta em tendência, ou seja, o mercado pode entrar em tendência de alta, o mercado pode entrar em tendência de queda, ou o mercado pode ficar na maior parte do seu tempo lateral. São primeiras visões de você entender os movimentos do gráfico. Por que eu falo isso? Porque não é sempre que um ativo está subindo, não é sempre que um ativo está caindo, mas é importante entender e interpretar esses movimentos, porque não é sempre que você tem que investir no ativo, não é sempre que você tem que aplicar em determinado momento, entendeu? Então, isso aqui é um conceito geral e básico sobre essas teorias básicas de análise técnica clássica. Então, além dos conceitos que eu repassei ali antes, tem a famosa e clássica teoria de Dow, recomendo ler informações sobre isso. Vou tentar passar de uma forma geral também a teoria de Dow, que são as tendências, né? A tendência primária, muitas das vezes no gráfico, ela é vista no time frame do ano, no time frame mensal ou no semanal. É uma forma de você analisar ativos se você for fazer swing trade ou buy and hold, que isso aqui é para pessoas que fazem carteira de ativos. Eu vou trazer isso no gráfico, mas eu vou dar mais um exemplo aqui. Por exemplo, né, a tendência primária, né? Então a gente tem aqui o ativo no gráfico anual subindo assim dessa forma. Aí você tem a tendência secundária, exemplo, que está aqui embaixo, né? Aqui a primária, certo? Vamos supor que isso aqui seja um ano, ok? Aí a gente tem a tendência secundária, que é a gente analisa através do gráfico diário, 4 horas e 60 minutos, é aplicada a swing trade ou hold também, mas também pode ser uma base de day trade no quesito de analisar
mais ou menos se o mercado está em tendência ou está lateral ou não. Então, em relação à tendência secundária, seria o seguinte: esse aqui é o ativo em um ano subindo, e aí num ano, no diário, o ativo pode estar fazendo isso aqui, ó. Ou seja, na tendência primária, ele está em tendência de alta, no gráfico anual, ou no mensal, ou no semanal. Só que na secundária, que é o diário, 4 horas e 60 minutos, o ativo pode estar corrigindo. Então é muito comum você ver um ativo no longo prazo, num gráfico macro, num gráfico maior, neste caso anual ou mensal, estar em tendência de alta. Só que se você diminuir o time frame, você vai ver que o ativo pode estar em tendência de queda. Ou ele pode estar só corrigindo dentro de uma grande tendência, entendeu? Estou começando a abordar aqui agora a confluência de saber utilizar os tempos gráficos de forma correta, dependendo de qual ativo que você analisa. Para ações, swing trade, buy and hold, a gente utiliza o gráfico anual, mensal, semanal, um pouco do diário, né? Até os 60 minutos eu recomendo aí ações. Menos que isso, que no caso seria a tendência terciária, que são os gráficos menores, 15 minutos, 5 minutos, 2 minutos, já seria mais para day trade e volatilidade. Eu vou tentar exemplificar isso. Eu vou mostrar no gráfico, mas eu vou tentar exemplificar isso. Então aqui eu só abaixei um pouco para a gente conseguir mostrar isso de uma forma geral. Então, na tendência primária, a gente tem aqui, ó, topos e fundos ascendentes. Hipoteticamente, esse ativo está em tendência de alta. Então é um ano, certo? Só que aí no semanal e no diário, ele tá aqui, ó, corrigindo para baixo. Faz sentido? E nos time frames menores, ele tá tiquinho aqui, ó. Ele tá assim, é lateral, tendência de baixa, tendência de alta. Você entendeu? Quanto maior o time frame, mais informação de qualidade e mais força ele tem. Quanto maior o time frame, mais forte ele é. Ok? O que eu estou tentando dizer com isso? Eu estou querendo dizer aqui para vocês que é muito comum a gente ver ativos no longo prazo subindo muito forte no longo prazo. Só que no curto e no médio prazo, esses mesmos ativos estarem fazendo correções muito fortes. O que eu quero dizer com isso? Então é muito comum pessoas estarem investindo em ativos que estão fortes em tendência de alta, só que em pequenos intervalos de tempo, um mês, 15 dias, 3 meses, durante o processo de tendência de alta desses ativos no anual, eles estarem fazendo correções, respeitando as suas outras tendências, e muitas das vezes você vê a sua porcentagem na ação ou no patrimônio desvalorizar. Então, você entende que existe uma diferença aqui, aonde você, quando for investir ou analisar um gráfico, dependendo do ativo, existe o time frame certo que você deve observar ele, entendeu? Porque pode ser que você esteja vendo um ativo num período gráfico curto e ele estar em queda, só que no longo prazo, exclusivamente em ações, e até o próprio Bitcoin e outras criptomoedas, acredito eu, estarem fazendo tendências de alta. O que também é comum, muitas pessoas investirem em ativos em tendência de alta, o ativo está desvalorizando no curto prazo, as pessoas ficarem incomodadas com isso, se desfazerem dos ativos. Então, você entende que tem muitos conceitos que você deve analisar antes? Então, de uma certa forma sintetizada que eu trouxe aqui para vocês, a teoria de Down fala um pouco disso e você tem que saber interpretar o que a teoria de Down está falando, né? Recomendo estudar mais sobre Dow Jones, enfim, mas é basicamente esse conceito. Então, tem uma tendência maior, que é a tendência primária, aí tem a tendência secundária, que é a média, né? Médio prazo, e a tendência terciária, no caso, seria curto prazo. Eu coloquei esses time frames aqui
como referência, tá? Não é uma regra. A tendência primária aqui pode ser mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos e por assim seja. Porém, aqui é uma ótima referência de como que isso a gente interpreta no gráfico, porque é como que o gráfico se movimenta, entendeu? É uma boa análise, é uma boa referência. Obviamente, mediante a isso, eu vou trazer no gráfico também, mas é bom ter esses conceitos. Esses conceitos têm que ficar um pouco claro na cabeça das pessoas que estiverem vendo este vídeo aqui, entendeu? E aí a gente tem as fases da tendência, né? Que eu acabei de falar, a tendência de alta, né? A fase da acumulação, tudo na base da teoria aqui, né? A fase da acumulação, né? O mercado está acumulando para subir, aí ele tem a alta sensível, né? Normalmente o institucional está entrando aqui, ou pessoas que sabem investir e analisar o gráfico estão entrando aqui. E aí a gente tem a euforia, que foi aquele exemplo que eu dei do Bitcoin, aí o mercado já saiu no noticiário, aí você foi lá e comprou com preço esticado, achando que ia pegar esse movimento. Infelizmente, o mercado corrige, porque o mercado faz movimentos fractais, ele não sobe em linha reta, o mercado nunca sobe ou desce em linha reta. O mercado sempre vai fazer por fractais, entendeu? Seja para cima ou seja para baixo. Ele nunca, nunca, em hipótese alguma, faz isso, ó. Isso aqui nunca aconteceu. Ele precisa fazer isso, entendeu? Porque são pessoas comprando e vendendo, comprando e vendendo. O preço sobe porque tem gente comprando e o preço cai porque tem gente no sentido tanto institucional quanto pessoas, estão vendendo contra a tendência ou se desfazendo de posições. Então, é basicamente isso. O conceito é esse, né? Acumulou, subiu de forma sensível, euforia, entrou em tendência. Os movimentos de correções são desmontagem de posição porque atingiu valorização ou porque tem institucional ou gente operando contra a tendência. Tá fazendo sentido agora? Teorias, tendências, como que o mercado se movimenta, acumula, sobe, distribui, cai, ele não sobe em linha reta, nem cai em linha reta, ele faz topos e fundos ascendentes de forma fractal, assim como ele cai também de forma fractal, são conceitos. Aqui, ó, vamos lá, a gente tem a parte de alta, foi isso que eu falei, né? E a gente tem a parte de baixa. Mesma coisa, o mercado subiu, tá fazendo todo o seu processo de lateralização, começou a ser aparentemente um processo de distribuição, caiu, pum, explodiu. São esses processos, entendeu? Recomendo estudar mais sobre esses conceitos, só que eu estou tentando trazer aqui para vocês tudo de uma visão geral. Bom, vamos lá. Outro conceito defendido na análise técnica clássica são as ondas de Elliott. Recomendo ler mais sobre e estudar sobre. Vou passar de forma geral aqui, que é basicamente algumas regras que ele determinou, né? Que foi assim: a onda 1 é o início da tendência, o mercado está lateral. Deixa eu fazer isso melhor. O mercado está lateral, aí é o início da tendência, primeiro movimento de impulso, né? Aí é a correção parcial, o mercado não pode corrigir muito, né? Para ser uma subida saudável, né? A terceira onda, então, a primeira, segunda. A terceira onda tende a ser o movimento mais forte, certo? Aí a gente tem uma quarta onda de movimento de correção, ok? Aí a quinta onda, um pouco mais fraca. A terceira onda, teoricamente, é a onda mais forte. E aí a gente tem os movimentos de correção, que seriam o movimento A, B, C. Beleza? É isso. É isso que o Elliott defende na sua tese de movimentos, entendeu? Aqui a gente tem o impulso, ou seja, 1, 2, 3, 4 são os movimentos de impulsão do ativo e a gente tem aqui os movimentos corretivos. Tudo isso para vocês entenderem como que o gráfico se movimenta. Eu vou até mostrar uma foto melhor do que o meu desenho para vocês entenderem de forma mais clara e objetiva como que isso funciona.
Então eu tenho aqui, né, olha lá, o primeiro movimento de impulsão, a segunda correção leve, o terceiro movimento tende a ser maior, não é à toa que ele está maior, ele é o maior movimento que a terceira onda, quarta onda corretiva, quinta e última onda e os movimentos de correção. Você percebe que as correções do movimento são saudáveis mediante a subida do ativo? É basicamente nesse conceito. Então, é um pouco disso, pessoal. Um pouco da base teórica, eu tentei passar aqui por cima para vocês. Estou fazendo esse vídeo muito porque eu vou fazer muito fechamento de mercado e é importante entender um pouco do conceito do que eu utilizo como análise. Recomendo estudar mais sobre informações, mas espero que vocês tenham entendido essa primeira parte mais teórica, um pouco como que funciona isso. Porque no vídeo 2, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou falar um pouco mais sobre SMC, estratégias operacionais, né, script de entrada com exemplos no gráfico para ficar mais claro e específico para vocês. E só para finalizar esse vídeo, quando eu falei lá no começo do vídeo sobre a parte bônus ações para longo prazo, é o seguinte: existe uma diferença entre você fazer uma análise gráfica se você é investidor de ações para swing trade e fazer uma análise gráfica se você é uma pessoa que investe para longo prazo, buy and hold, que recebe dividendo e renda passiva, né? E eu coloquei isso aqui. Em caso de análise para construção de carteira com foco no longo prazo, 5 anos ou mais, com objetivo de renda passiva, realizo também a análise fundamentalista. É extremamente importante unir os dois fatores. Se você é um investidor de longo prazo, junte análise gráfica com análise fundamentalista. Porque senão você está investindo no escuro também. É muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum as pessoas estarem investindo em empresas onde os demonstrativos financeiros não. Aliás, podem até estar indo bem, mas o ativo está fazendo grandes movimentos de queda, isso nos gráficos maiores. Ou ao contrário, na demonstração financeira o ativo está ruim, né? E por algum motivo o ativo está fazendo movimentos de tendência de alta. Então, essa é a importância de você unir os dois fatores. No caso de ações para investidores de longo prazo, né? Que é a saúde financeira da empresa e os movimentos de tendência do gráfico em si, a conjuntura. Tudo é uma conjuntura, beleza? Então, aguardo vocês para o vídeo parte 2, que eu vou trazer isso mais presente, com mais o gráfico em si, vou mostrar o gráfico de fato, com desenhos para explicar essas teorias do movimento, o que é SMC, como que olha um topo e fundo ascendente e descendente no gráfico. Vai ficar para o próximo vídeo para não ficar muito longo esse. Beleza? Muito obrigado, até a próxima.